Gravar aí fazendo um favor, tá bom? Vamos lá? Maranata! Vem, Senhor Jesus. Amém! Mais uma vez, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém, em breve ele vem. Amém. Glória a Deus. Eu saí lá de Guaxupé, a 700 quilômetros longe daqui de Juiz de Fora. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, para que você nesta noite possa sentir Deus falando no seu coração. Aleluia. Depois de tantos louvores, depois de tantas orações, eu quero convidar você neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu creio que vai ser fácil para você achar. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Oh, meu papai. Amém? Aleluia. Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. E vamos mais uma vez falar com o nome do Senhor. Pai Santo, amado Deus que está nos céus, a Tua palavra, ó Pai, já está aberta. Mais uma vez, ó Pai, a Tua igreja para ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, derrama sobre nós as Tuas preciosas bênçãos, para que neste momento, Pai, os nossos ouvidos venham estar atentos para ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz: se hoje ouvides, ó Pai, a minha voz, não endureçais o vosso coração. É por isso, Pai, que esta prece, ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 22, se vocês aí quiserem assentar, pode ficar à vontade, tá bom? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui na palavra de Deus nós vemos o momento da grande provação de Abraão. Durante a Bíblia nós encontramos histórias maravilhosas. Por exemplo, histórias como Enoque. Enoque foi uma pessoa que andava com Deus até o ponto dele foi trasladado vivo para os céus. Aqui, quando Deus começa a provar Abraão, Ele começa a falar com Abraão para que Abraão fosse preparado para ser o pai da fé. Durante a vida de Abraão, nós vemos que Abraão sofreu muitos escorregões, Abraão sofreu muitas perseguições, Abraão ele foi tentado a desistir, ele foi tentado a largar a mão de tudo. Talvez eu esteja falando para você aqui nesta noite que chegou aqui com o pensamento de desistir de alguma coisa que talvez para você não está dando certo. Imagina quando Deus começa a falar com Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, vai-te ao monte de Moriá, porque lá vai estar tua preciosa bênção. Nessa história aqui eu aprendo 3 grandes lições. A primeira
lição importante é que quando Deus começa a provar Abraão, aqui nós vemos a salvação entre o pai e o filho, os dois juntos comprometidos. Talvez você fique pensando, mas o que amou mais foi Jesus por dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Não, na verdade, foi o Pai e também Jesus. Imagina na cruz do Calvário, o Pai vendo o seu filho morrendo na cruz do Calvário para a humanidade não poder fazer nada. Foi exatamente isso que aconteceu quando Deus começa a provar Abraão. Imagina agora, Isaac era o único filho que Abraão tinha, e Deus agora pede um sacrifício sobre Isaac. Muitas das vezes nós pensamos que Deus, Ele é o vingador, que Deus é o sangador, e que Jesus é o Deus perdoador, que Jesus é o Deus bonzinho. Nada disso, irmãos. É por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele sofre. Sabe por que ele sofre? É porque Ele sofre, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, Jesus, diante de toda aquela agonia, irmãos, não foi a lança que furou o seu peito, não foi o sangue derramado sobre a sua fronte que fez Jesus morrer para perdoar nossos pecados, nada disso. O coração de Jesus não suportou, sabe por quê? Porque Jesus estava fazendo de tudo para nos salvar, Jesus estava fazendo de tudo para nos perdoar, e mesmo assim, Ele estava vendo muita gente se perdendo. Talvez eu esteja falando para você aqui nesta noite que chegou aqui desanimado e chegou aqui pensando nos problemas, chegou aqui pensando nessa pandemia que veio talvez para acabar com a humanidade, que veio para acabar com o mundo. Mas eu quero dizer para você que a pandemia, ela pode ter vindo sim para acabar com o mundo, mas a pandemia não nos impediu de adorar e glorificar o nome do Senhor. Jesus, diante daquela cruz, sofrendo toda a agonia para nos salvar. Imagina Jesus olhando para você e dizendo: filho, eu estou fazendo tudo para você. Eu estou morrendo para perdoar você, e você ainda está se perdendo. O que mais você quer que eu faça? Jesus, Ele olha para nós e pergunta para mim e para você: filho, o que mais você quer que eu faça? Eu já paguei o preço por você, eu já morri por você, e você ainda não entregou o seu coração, você ainda não entregou a sua vida. Por quê? Por quê? Muitas pessoas talvez tenham vivido igual Pedro viveu. Pedro, há pouco antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele falou que estava com Jesus. Mas Jesus já tinha dito para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, as pessoas perguntavam a Pedro: Pedro, quem é este homem? Pedro falava: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. Talvez muitas pessoas, talvez que estão aqui nesta noite, talvez não tenham um encontro de verdade com Cristo Jesus. Porque é muito fácil a gente falar que está com Deus quando a gente está com uma saúde boa. É muito fácil a gente falar que está com Deus quando a gente está com um emprego bom. É muito fácil a gente falar que está com Deus quando as coisas estão indo tudo bem na nossa vida. Mas talvez diante dos problemas, diante da dificuldade, quando você vê a sua empresa falir, quando você vê o seu filho talvez no mundo das drogas, aí você pergunta: Deus está me abandonando? Aí você começa a questionar que Deus esqueceu de você. Cadê o cristão que você era antes, quando as coisas estavam tudo bem na sua vida?
E por que agora, diante dos problemas, você começa a murmurar o nome de Deus? Diante da provação que Abraão estava enfrentando, o que ele mais aprendeu diante da sua vida é confiar que Deus tinha grandes planos para a vida dele. Meu irmão, você também precisa confiar. Deus tem grandes planos para a vida de vocês também. Você precisa confiar, você precisa acreditar. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7. Antes de nós lermos o 22, versículo 7, vamos ver o 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Deus ele aparece a Abraão há pouco tempo atrás. E o texto diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus ele estava preparando Abraão para o grande momento da provação. Se Abraão talvez tivesse desistido no meio do caminho, o que seria talvez, pensando que você é um fracassado, pensando que você não consegue alcançar os seus objetivos, eu quero dizer para você que você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Porque senão você não valesse nada. Jesus não teria pagado o preço para que você estivesse aqui nesta noite adorando o nome de Deus. Será que isso teria acontecido? Nunca! Nunca teria acontecido. Muitas pessoas até a consciência dizem: eu não valo nada. É porque essas pessoas estão tão distantes de Deus, estão tão cegas espiritualmente, que não conseguem olhar para os olhos de Jesus. Porque quando nós olhamos para os olhos de Jesus, a nossa vida é transformada. É por isso que a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, irmão. É conhecer o próprio Cristo por meio deste livro que transforma vidas, em vidas de muitas pessoas. Eu era um projeto falido. Eu olhava para a minha vida e via a minha vida como um fracassado. Eu via que a minha vida não teria nenhum sentido. Até o ponto que eu comecei a olhar para Jesus, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, que a minha vida foi transformada. Eu não vim aqui em Juiz de Fora para brincar de ser cristão, não. Eu saí 700 quilômetros para vir aqui, para que essa cidade fosse impactada pelo poder do Evangelho. Quando Abraão acordou seu filho cedo para ir a caminho de morte, ele chamou os seus servos. Eles foram caminhando uma caminhada durante 3 dias, apanhou a lenha, e aí ele orava, o coração de Abraão estava cheio de esperança. E eu imagino Abraão orando, falou: Senhor, você pode pedir qualquer coisa, mas por favor não me peça isso. Pergunta não, filho, apenas obedece. Apenas, por mais que às vezes seja difícil. Eu estou vendo aqui várias crianças. Eu não sei quais são os pais dessas crianças, mas eu quero perguntar para você: você daria as suas crianças para morrer no lugar de uma pessoa? E aí, caminhando o primeiro dia, eles olhavam um lado para o outro e nada acontecia. Caminhando o segundo dia, continuou olhando um lado para o outro e nada acontecia.
E a Bíblia diz que ao terceiro dia, Abraão, Isaque e os seus servos avistaram uma montanha. Aqueles servos ficaram no meio do caminho. E Abraão pegou, imagina Abraão pegando nos braços de Isaque, levando para aquele monte onde ele avistou. E naquele momento, estava tudo lá preparado, estava o lugar para o holocausto, estava além. Mas eu imagino agora Isaque perguntando, Gênesis 22, versículo 7. Gênesis 22, versículo 7 diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina a agonia agora que Abraão estava enfrentando. Imagina Isaque dizendo, Abraão, meu pai, está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? O cordeiro, para muitas pessoas, tem sido o último recurso. O cordeiro, ele sempre apresenta como uma solução para o problema. Imagina agora Abraão ter que olhar para o seu filho com o coração apertado, com o coração ferido, olhando para Isaque, falou, meu filho, você é um sacrifício. Mas foi isso que Abraão fez? É claro que não. No versículo 8, a Bíblia diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Eu fico imaginando quando talvez um filho morre em um acidente e o pai ou a mãe não poder fazer nada por aquele filho. E aí eles começam a perguntar, meu filho, por que tinha que ser você? Porque talvez Deus não quis que eu morresse no seu lugar. Talvez nós ficamos arrependidos quando as coisas terminam, quando as coisas acabam. Para nossa vida a gente vê que não tem mais uma solução. Na vida espiritual é assim. Talvez durante quando aquele filho talvez estava vivo, talvez o pai ou a mãe ficava brigando com aquele filho, ficava discutindo, falando que ele não presta, falando que ele é um derrotado. Talvez eu vejo muitas histórias de pessoas falando assim, filho, você não vai para frente, você não vale nada. Mas aí quando morre, quando está lá no caixão, aí começa a lembrar, filho, eu te amo. Mas aí já é muito tarde. Aí já é muito tarde. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa história, que Abraão foi chamado para ser o pai da fé. E fé, meus amigos, meus irmãos, envolve obediência. Não existe fé se não estiver obediência. É claro que a salvação é unicamente pela fé. Sim, isso é bíblico. A salvação também, a Bíblia diz que é unicamente pela graça. A graça de Cristo também, isso é bíblico. Mas não é completo. É bíblico, mas não é completo. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, versículo 15.
e diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A fé, ela envolve obediência. 1 João 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Porque Deus é amor. Não é porque a salvação é pela fé que eu não preciso obedecer os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos escritos com os próprios dedos de Deus nas tábuas de pedra, lá em Êxodo capítulo 20. Jesus apresenta aqui dizendo: filho, se você me ama, obedeça. A gente não obedece para se salvar. Muitas pessoas dizem: por que eu tenho que obedecer para me ganhar salvação? Eu fico muito triste quando as pessoas falam isso. Eu quero dizer para você que isso é uma heresia. Eu não obedeço para me ser salvo, não. Jesus, ele já pagou a conta. Jesus, ele já pagou o preço. Mas agora, porque eu estou salvo em Cristo Jesus, que me requer obediência. Quando Deus falou com Abraão, Abraão podia ter falado: ah, Senhor, por que você não chama outra pessoa? Mas não, Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para a batalha. Eu estou pronto para a luta. Eu estou pronto para a guerra. Só que a batalha é espiritual. O Getsemane, ele só vence com oração. Mas a oração, ela precisa ser sincera. Jesus, quando estava no Getsemane, passando por toda a agonia, ele venceu com oração. Eu quero repetir as palavras que Jesus disse a Abraão, voltando em Gênesis capítulo 22, versículo 2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, se Jesus pedisse isso para você, você o faria? Se Jesus pedisse para você oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício sobre o seu filho, será que você obedeceria à voz de Deus? Será que a sua fé seria capaz de falar: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Muitas das vezes os nossos ouvidos estão tampados e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós ficamos pensando só nos problemas, só na água que talvez tenha entrado no nosso barco. E muitas das vezes a gente perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, você está me abandonando, não é possível. As minhas coisas não vão para frente. A minha empresa tem falido. O meu filho não está mais me obedecendo. Muitas das vezes nós usamos o erro para apontar o dedo para Deus e dizer que Deus é culpado. Ou talvez a gente usamos o erro do irmão para falar para as pessoas que aquele irmão cometeu aquele tal erro, aquela tal falha, e dizer para as outras pessoas que ele é um falso profeta. Mas muitas das vezes a gente esquece que nós também erramos, que nós também somos pecadores. Só que o nome que é sujado muitas das vezes não é aquela pessoa que cometeu aquele tal erro, é o nome de Jesus, que não tem nada a ver com a história. Conta-se uma história
que um pastor, quando ele era jovem, ele tinha um professor universitário, que esse professor, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Não acreditar em Deus era um status para ele. E aquele professor, ele zombava daquele pastor, zombava de sua fé, zombava do Deus que ele acreditava, zombava da sua família, zombava de tudo que ele tinha que zombar. Até que um dia, no ano de 1970, aconteceu um terremoto. Estava começando a Copa do Mundo, estava no início da Copa do Mundo, que estava lá no México. E começou aquele terremoto, as terras começaram a tremer, os prédios começaram a desabar, tudo começou a ficar desesperado, as pessoas começaram a falar: e agora? O que eu vou fazer? Aquele terremoto, ele matou 200 mil pessoas. Mas aí, aquele pastor e muitas pessoas saíram correndo para todo lado, e adivinha quem eles avistaram? Ajoelhados, pedindo por uma misericórdia. Lá estava aquele professor ateu. Lá estava aquele professor ateu clamando por uma misericórdia. É muito fácil a pessoa ser ateu quando as coisas estão indo tudo bem. É muito fácil as pessoas falar que não acreditam em Deus ou colocar a culpa em Deus quando as coisas estão indo tudo bem. Mas chega a dar um momento fatal, chega a dar aquele momento em que a gente olha para a nossa vida e vê que não tem mais esperança, e vê que a nossa vida acabou, e vê que tudo está dando errado. Espera até esse momento em que talvez não veja a solução para o nosso problema. O Cordeiro muitas das vezes ele apresenta como uma última solução. Abraão, quando ele levantou a faca para sacrificar Isaac, e aí quando ele foi abaixando aquela faca para sacrificar Isaac, ele estava ainda com a esperança que Deus iria ajudar, que Deus iria fortalecer, que Deus iria haver uma providência naquele momento. E naquela hora fatal, quando as forças humanas já teriam acabado, quando tudo não havia mais solução, e Abraão, chegando perto da cabeça de Isaac para sacrificar Isaac, ele ouve uma voz do céu, dizendo: Abraão, para, Abraão, eu só queria saber até onde iria a sua fé. Eu só queria saber até que ponto você acreditaria na promessa de Deus. Você está sendo provado, meu irmão. Você está sendo provado, meu irmão. Está difícil para você? Eu quero dizer para você que Deus está te provando para saber até onde vai chegar a sua fé. Aleluia! É no momento fatal da história que o Cordeiro vem. É quando aos nossos olhos nós vemos que não há mais saída, mas lá aparecerá o Cordeiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O nome do Senhor será exaltado. Só que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes a gente pensa que lá na cruz do Calvário a pessoa que mais amou foi o Filho de Deus, foi Jesus. Mas eu quero dizer para você que a divindade também estava comprometido na sua salvação. Quando Abraão ele começou a olhar para um lado e para o outro, e lá no meio do mato
estava o cordeiro. Eu quero ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu fico imaginando a história quando Isaac estava lá amarrado, sem poder fazer nada. Tanto Abraão, que representava o pai, quanto Isaac, que representava o filho de Deus, estavam comprometidos na salvação da humanidade. Quando Jesus ele estava na cruz do Calvário, havia uma cortina que separava entre Jesus e Deus. Muitas das vezes nós temos esse pensamento que só Jesus que morreu em nosso lugar. Sim, foi só Jesus, mas a divindade estavam comprometidas na sua salvação. Qual foi a dor maior? O filho que estava morrendo em nosso lugar? Ou o pai que estava vendo o seu filho morrer e não poder fazer nada? Diante de toda a situação que Isaac estava passando naquele momento, eu fico imaginando Isaac andando junto com Abraão para o monte que Deus havia lhe mostrado. Imagino Abraão chorando por ele saber que o seu filho iria morrer sem poder fazer nada. Só que Abraão ele estava confiando que Deus proveria o cordeiro. A terceira parte dessa história é exatamente quando Abraão estava junto com Isaac no alto do Monte Moriá. Eu fico imaginando Abraão representando o pai, olhando para o seu filho, e dizendo para si mesmo: Senhor, por que o Senhor está me pedindo isso? Talvez você fica perguntando: Senhor, por que a minha vida está assim? Talvez eu esteja falando para você que chegou aqui como um lixo, como um fracassado, como um derrotado. Mas eu quero dizer para você que Jesus hoje quer te transformar num luxo. Jesus ele quer quebrar aquele vaso sujo, aquele vaso que tem afastado você dos caminhos de Deus, e quer fazer de você um vaso novo, para que a sua vida seja moldada nas mãos do oleiro. Mateus 27, 46.
Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46 diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, essa pergunta quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Abraão poderia ter pensado: o Senhor está me abandonando para pedir uma coisa dessa? Isso para mim é um absurdo. Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós perguntamos: Senhor, por que me desamparaste? Eu imagino Jesus olhando para mim e para você e dizendo: Filho, eu não te desamparei, eu não te abandonei, eu estou comprometido em salvar você. Mas o que mais você quer que eu faça? Você só precisa entregar o seu coração para mim. Imagino Jesus dizendo para mim e para você: Filho, você só precisa entregar a sua vida por completo. Você só precisa renunciar aos seus erros e seguir somente Jesus. Você só precisa renunciar talvez a sua vida errada e olhar somente para Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, podem vir os problemas, podem vir as perseguições, podem vir as tribulações, mas quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida é transformada. Jesus, ele falou: Filho, eu estou com você até a consumação do século. No meio dessa pandemia também Jesus está aqui neste lugar. Você poderia, talvez estava fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu vir aqui, porque é aqui que nós ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, é nesse texto que a fé de Abraão estava baseada. É neste texto que Abraão estava sendo preparado para ser o pai da fé, que seria a inspiração para muitos cristãos de todos os tempos. Isaías 40, versículo 8, e a palavra de Deus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Você pode glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus permanece eternamente. Abraão poderia ter dito: Senhor, eu posso cometer erros, eu posso talvez ter momentos que eu vou pensar em desanimar, mas o que está baseado a minha fé é a tua palavra, e dela eu não abro mão. A sua Jesus, ele disse assim: e nisto conhecerei que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros.
você precisa amar a Deus e também amar o próximo. Só que muitas pessoas querem tanto amar e não querem obedecer a palavra de Deus. É como se essas pessoas não tivessem tido uma real experiência com o Rei do Universo. Porque aquele que ama, ele sempre quer ver a pessoa amada feliz. Aquela pessoa que ama, não é aquela pessoa que sai para fora da igreja, fica fofocando naquele irmão, fica jogando pedra naquele irmão. Quando aquela mulher adultera, diante de todos os pecados que ela tinha cometido, talvez eu esteja falando para você que talvez o seu casamento está sendo acabado. Talvez o seu esposo ou a sua esposa não pode estar aqui porque decidiram fazer outra coisa. Talvez dentro da sua casa só tem discussão entre o marido e a esposa. Será que eu estou falando para alguém que talvez nesta noite chegou aqui, está clamando por uma resposta há tanto tempo, está clamando por um milagre há tanto tempo? Talvez é o filho que talvez está no mundo das drogas, está na promiscuidade, está cometendo um adultério. Mas eu quero dizer para você que continua confiando, continua dobrando os seus joelhos e clamando por uma resposta. Foi isso que Abraão fez. Abraão, durante aquela caminhada rumo ao monte que Deus havia lhe mostrado, Abraão orava o tempo todo: Senhor, esteja comigo mais esta vez. Esteja comigo só mais esta vez. Senhor, eu ainda preciso do Senhor, eu ainda dependo de Ti, porque sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, me guia, unge os meus passos, envia o Cordeiro, Pai. Jonas, quando ele foi chamado para pregar em Nínive, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor para ir para Tarsis. E quando Jonas estava fugindo, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. E Jonas, dentro da barriga do peixe, ele começou a clamar por uma resposta. E aqueles marinheiros que estavam junto com Jonas perguntavam para ele: Jonas, o que acontece com você? Eu imagino aqueles marinheiros perguntando como se fosse a voz de Deus dizendo para você: filho, o que está acontecendo contigo? Por que você anda dormindo? Irmão, nós estamos enfrentando uma pandemia em que talvez muitas pessoas nunca viram um momento como esse que estamos enfrentando. Mas muitas pessoas ainda não têm acordado. As pessoas talvez estão tão cegas espiritualmente. Talvez as pessoas estão tão dormindo que se vão aí para fora perguntar para as pessoas, as pessoas vão falar: eu não estou sentindo falta da igreja. Sabe por quê? Porque essa pessoa não teve um encontro de verdade com a palavra de Deus.
Mas depois que Jonas orou, a Bíblia diz que pela segunda vez a voz do Senhor falava ao coração: Jonas, eu estou te chamando para ir pregar para Nínive. Eu estou te chamando para fazer um grande milagre naquela cidade, porque aquela cidade precisa ser transformada, porque aquela cidade precisa da minha misericórdia. Jonas, eu estou enviando você, porque eu vou te usar. O último texto que eu vou ler nessa noite está no livro de Jonas. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, versículo 4 diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas, depois que ele clamou ao Senhor, que ele foi para pregar na cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele converteu mais de 180 mil pessoas. Só que Jonas, ele pregou com o coração aborrecido. Jonas, ele pregou meio triste, meio desanimado: Senhor, porque o Senhor quer me usar? Senhor, por que tem que ser eu? Filho, não pergunta, apenas vá. Foi isso que Abraão fez. Se Abraão tivesse perguntado, talvez a vida dele seria muito fracassada. Não pergunta, apenas vai. Se joga aos braços do Pai. Jonas, ele pregou uma mensagem de 6 palavras. Ele falou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu estou aqui falando para vocês, eu estou olhando aqui no relógio, já vai dar quase 1 hora que eu estou aqui falando para você, que você precisa entregar o seu coração para Jesus, que você precisa estar pronto para, no momento da provação, você falar assim como Abraão falou: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para a batalha. Meu Pai, eu estou gastando saliva aqui para vocês há quase 1 hora, dizendo para vocês que Jesus ama vocês e que vocês podem. Eu acredito no potencial de cada um que está aqui. Jesus, ele disse que no final dos tempos, quando chegar perto da volta de Jesus, ele usaria jovens, ele usaria as crianças para estar aqui na frente e falando para vocês que vocês precisam estar preparados. Se Jesus voltasse hoje, como estaria a sua vida? Se após esse sermão você saísse dessa porta, como estaria a sua temperatura espiritual? Há muitas pessoas neste mundo que estão adorando, as pessoas estão adorando ídolos, muitas pessoas talvez não querem nem saber de Deus. Eu quero perguntar a você, que você é um adorador, mas você é um adorador de quê? Você é um adorador de quem? isso é sério, Deus. É Jesus que precisa estar no trono da sua vida. É Jesus que precisa estar no centro do seu coração. Uma pessoa que é um cristão de verdade não sai para fora dizendo: eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Não. É as outras pessoas que vão olhar para você e falar: aquela pessoa, ela é de verdade um seguidor de Jesus. É por isso que eu vou servir a Jesus, porque aquela pessoa, ela me mostrou um exemplo do que é de verdade ser um cristão.
Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do nosso coração hoje e dizendo: filho, você só precisa abrir a porta do seu coração e deixar que eu entre na sua vida. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Que ao você sair aqui da porta, essas palavras que foram ditas aqui não venham a ser em vão. Que quando Jesus voltar, eu possa encontrar cada rosto que está aqui lá no céu também. Sabe o que me deixa triste? É que às vezes a pessoa sobe aqui na frente e fala horas, e parece que entra por aqui e sai por outro. Mas que isso não venha acontecer aqui com você. Eu não saí lá de Guaxupé para vir aqui em Juiz de Fora ficar brincando. Eu não saí lá de Guaxupé, 700 quilômetros daqui, para vir aqui em Juiz de Fora ficar dando uma volta, ver como que é a cidade. Não. As pessoas, elas precisam conhecer Jesus de fato através da palavra. Nós sabemos que Satanás, ele está com muita pressa para destruir a vida de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo que Satanás está com pressa para destruir a vida das pessoas, Jesus também está com pressa para salvar a mim e salvar você. Jesus disse que nós iríamos passar por provações, por tribulações. Mas ele disse assim: filho, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também pode vencer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo diz. Que nesta noite você não possa endurecer o seu coração. Quando as pessoas olham para você, as pessoas talvez comecem a zombar pelo Deus que você serve. Isso é claro que muitas pessoas vão dar risada da nossa cara, assim como aquele ateu deu risada daquele pastor. Mas não desiste, porque mais para frente aquela pessoa também vai estar dobrando os joelhos e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, versículo 10 diz que para que o nome do Senhor se dobre todo o joelho e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus voltar, eu fico imaginando todo o joelho se dobrando e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe aquela pessoa que faleceu, talvez seja seu ente querido, talvez durante a vida daquela pessoa ela não aceitou Jesus, mas quando Jesus voltar ela também vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Só que aí eu pergunto para você: hoje você vai ajoelhar por espontânea vontade? Ou naquele dia você vai ajoelhar forçado porque você não aceitou Jesus? Mas naquele dia vai ser muito tarde. Vai ser muito tarde. Buscai o Senhor enquanto me achareis. Invocai o seu nome enquanto me pode achar.
Buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. A Bíblia também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que a sua vida possa ser assim como foi a vida de Abraão, que você possa estar preparado para cada momento, para que os erros, talvez o desânimo não venha se afastar vocês dos caminhos de Deus, mas que venha ser uma lição para você permanecer firme na fé. Eu quero neste momento convidar vocês a ficarem de pé. Eu irei cantar uma música que fala exatamente que quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos a nossa vida como um lixo. Mas Jesus hoje quer tirar de você. E essa música diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, se você souber, cante: nada encontrarás de bom. Feche os seus olhos, adora a Deus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Só a igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, reconheça, nada encontrarás de bom. Diga pra Jesus que você quer ser transformado, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Meu coração diga: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Olha pro seu irmão e diga: ao olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, enche-me com teu caminho. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Diga: dá-me um coração igual ao teu. Eu quero ouvir só a
igreja agora. Dá-me um coração